Está retornando a simulação em RPG e dessa vez, diferente das temporadas anteriores que a gente teve, a gente vai olhar por baixo dos panos o que aconteceu pré-colapso. Qual é a causa raiz de tudo que aconteceu e qual foi a reação da sociedade enquanto ela se desmantelava naquela antiga forma, até que então, assimilando as novas mudanças, eles evoluíram para algo a mais. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o que pode vir nessa temporada, ideias do que eu gostaria de saber na perspectiva principalmente do game design da galera oficial de assimilação. Principalmente porque aqui no nosso canal a gente já está elaborando algo especificamente sobre um pré-colapso. Olha só que coisa, não é mesmo? Antes mesmo de ter anúncio de qualquer coisa, então talvez a gente já tivesse conectado aqui, ó. Transmimento de pensação. Se você não me conhece, eu sou o Guruzeira, muito prazer. Eu falo sobre RPG, eu falo sobre storytelling, eu te dou dicas de como mestrar e de como jogar RPG, mas também eu faço lives em que a gente tá jogando umas paradas aí, óbvio, né? A gente joga o jogo do momento, um Resident Evil, ou a gente vai jogar um jogo indie aleatório e quando a gente finalizar, a gente traz aqui pro canal principal adaptando alguma coisa. Então, em breve, aguarde, hein? Vai ter coisa de Resident Evil, inclusive para assimilação RPG. A gente tá numa semana especial, então se você tá assistindo isso aqui no dia em que tá sendo postado, ou na semana em que tá sendo postado, você vai reparar que a gente vai ter vídeo a semana toda até o lançamento de Assimilação RPG, que é no dia 5 de abril. Então, sem mais delongas, deixa o seu like se você conhece o canal, se você já está ligado quando que é a nossa pegada. Se você não conhece, se você está chegando aqui agora, eu te convido a assistir o vídeo até o final. E se você gostar, se inscreve aí. Tamo junto. É nóis, vambora. A gente vai utilizar uma metodologia que se utiliza tanto para a criação de histórias, mas também para a gestão de projetos e múltiplas outras coisas, que são os 5 porquês, certo? Para a gente chegar nas causas raiz. E aí, com essas perguntas, a gente vai elaborando um pouco mais sobre o cenário e sobre o que a gente está querendo entender, tá bom? E, eventualmente, talvez, ao longo da temporada, a gente vai ticando essa lista aqui, dentro do que a gente está querendo entender, porque a gente também vai fazer review da temporada inteira. Então, primeira pergunta: o que causou o colapso? Esse colapso a gente considera, principalmente dentro do que a gente já tem ali no livro de assimilação RPG, que é um parasita. A gente já teve informações, e aqui eu não vou. Eu tô falando como se eu nunca tivesse assistido nenhuma das outras temporadas, tendo assistido tudo. Mas aqui a gente vai meter o louco, vai fingir que a gente não sabe de nada, a gente tá ali no primeiro dia. A gente tá enxergando como se a gente fosse aquelas pessoas que estão encarando aquele acontecimento, tá? O que é que causou o primeiro colapso, certo? Isso se tiveram outros colapsos depois, porque assim, quando a gente analisa uma queda de uma sociedade, não é simplesmente, ai, nossa, espalhou um vírus e aí começou a acontecer um monte de merda e a sociedade acabou. Não é simplesmente assim. Um grande colapso tem vários microcolapsos envolvidos dentro. E a gente passou por um período muito próximo disso, não há muito tempo, em que a gente começou a ver estruturas da sociedade e estruturas até mesmo governamentais começando a se desmantelar ou ao menos ser abaladas por conta de um denominador comum. A primeira pergunta é: o que é, da onde vem esse denominador comum, tá certo? Tem múltiplas alternativas. Isso pode ser um vírus ancestral que foi causado pelo degelo das placas, sei lá, do permafrost, porque isso tem acontecido e a gente já teve relatos, inclusive, possíveis sobre isso. Ou a gente vai pra uma parada mais imaginativa, tá ligado? Tipo, imaginativa, mas ainda tentando manter um pezinho na realidade. Existe um livro, eu não vou me lembrar do livro, tá? É um livro que eu li há muito tempo e que eu sou apaixonado por aquela história. Eu acho que é do Stephen King, que cai um meteoro na Antártida, e aí os caras vão lá investigar essa parada, tudo, e eles acabam descobrindo um ser ancestral, tá ligado? E aí, às vezes, esse ser ancestral virou esse parasita que começou a se espalhar e aí tomou a comunidade. Pode ser alguma coisa ainda um pouco mais imaginativa, como, por exemplo, a parada do Halo Punício, que é o que a gente trouxe como o motivo do nosso colapso. Algo que estava se alojando nos arredores da Terra acabou caindo e isso começou a infectar as pessoas. Pode ser uma bioarma, por exemplo. A gente está saindo de um hype gigantesco de Resident Evil Wrecking e ainda vai ter muito conteúdo sobre Resident Evil adaptando para RPG. Mas aqui, por exemplo, a gente pode estar falando de bioarmas especificamente, tá ligado? Algo que foi criado
e que a gente tem múltiplas teorias da conspiração que podem até ajudar a embasar essa história, né. Então esse é um outro ponto que eu acho que ia ser muito da hora da gente poder explorar, e as alternativas são múltiplas, mas entender qual é a decisão canon que vai ser tomada para o universo de assimilação, não somente vai dar ainda mais contexto e ainda mais brilho para a história que foi contada anteriormente, mas também vai trazer aquela ideia de que, ah, beleza, então por conta dessa decisão aqui das alterações, das assimilações, das mutações, que a gente vê pessoas com características animais, características da flora, tá ligado? Tem vários tipos de assimilação que você pode ter, a gente vai falar disso mais a fundo mais pra frente, tá? Se você não conhece nada de assimilação, também não tem problema. Eu tô fazendo a série pra gente poder se preparar pra essa sessão, já entendendo o sistema oficial, que eu já tô com o sistema em mãos, beleza? Então, aqui a gente vai entender, sabendo ali o que que era, por que a assimilação se manifesta dessa forma. Porque assim, se a gente for falar, por exemplo, do cenário que eu tô criando, Halo Police, ou se a gente estivesse adaptando Resident Evil, eu não poderia usar 100% das cartas canon que estão ali dentro do jogo disponibilizadas pra gente. A gente tem, claro, mutações ali em plantas, a gente tem, claro, mutações em animais, em Resident Evil, canon, inclusive, mas essas manifestações dessas criaturas, misturado dessas criaturas pro ser humano, já não costuma acontecer bastante. Claro que a gente tem o vírus específico de planta que é injetado na esposa do tiozinho lá do Resident Evil Outbreak, tá ligado? Do Outbreak File 2. Eu tô com isso fresco na cabeça porque a gente viu isso em live, eu tava precisando rever essa história. Mas não especificamente é a mesma cepa de vírus que cria um Tyrant, por exemplo, que é o Nemesis, ou o Mr. X. Então, as manifestações não seriam idênticas àquelas cartas. Então, a segunda pergunta é: por que o parasita? Porque as assimilações se manifestam dessa forma dentro desse universo canon. Entender essas decisões ajudam a gente a entender até o que esteve por trás, na mente deles, ali, para essa criação do sistema, para a consolidação do sistema que a gente tem hoje, tá? Claro, isso tudo, eventualmente, a gente vê alguma conversa do Lau, do próprio Hakim, ou de outras pessoas envolvidas na construção do assimilação, falando ali no Twitter, respondendo alguém, etc. Eu bati no microfone de novo, mano. Mas tem algumas outras coisas que são dropadas e, óbvio, a gente tem um livro inteiro, bem extenso, falando sobre, principalmente os vários cenários diferentes pós-colapso, tá ligado? Tantos anos depois, décadas e décadas e décadas, e como isso foi se manifestando e como a sociedade foi mudando ao redor disso, mas entender a raiz disso tudo e como isso se manifestou, por que isso se manifestou, é extremamente interessante pra gente analisar num ponto de vista de compreensão de por que a simulação nasceu como nasceu, tá? A gente tem, óbvio, múltiplas referências que ajudam a gente a pensar nessa parada, né? A gente tem filmes como, por exemplo, Aniquilação, que é muito próximo de assimilação. E assim que eu vi o cenário de assimilação, eu falei, caralho, isso aqui é muita aniquilação. Tem o filme, tem na Netflix, inclusive, baita filme, muito bom. Tem uma das criaturas que mais me deixou assombrado na vida, que é aquela porra daquele urso. Se você sabe, você sabe. Mas é uma série de livros, inclusive eu tô pra ler essa série, eu preciso muito ir atrás disso aí. Eh, mas assim, tem várias outras referências que também influenciaram. A gente vê, porra, a gente tá falando de mutações, a gente tá falando de mudança de sociedade, de colapsos, apocalipses, a gente tem múltiplos meios que na mídia, trouxeram isso à tona, mas a assimilação parece uma love letter pra tudo isso que já existiu, trazendo uma coisa nova. Então eu quero entender como que eles chegaram a essa causa raiz. E outra, essa é a terceira pergunta. Esse colapso, ele está sendo descoberto ou ele está sendo contado? Como assim? Ele está sendo contado porque ele já foi planejado lá no momento em que eles estavam criando o livro, ou eles criaram o cenário ao redor das consequências do colapso, mas o que aconteceu no dia, na época, na década do colapso, eles deixaram pra descobrir. Porque isso também seria muito foda, tá? Quando você cria um mundo pós-apocalíptico, você tem que pensar nas consequências que levaram até aquilo.
mas não necessariamente você descobre o que aconteceu, você sabe o que aconteceu, você tem tópicos. Quando você está falando de world building, por exemplo, a gente tem um exemplo muito específico ali do Critical Role. Eles acabaram de finalizar, acabaram, né, já faz ano, a campanha 3 deles. A campanha 3 deles foi a última campanha no setting de Exandria, que é onde se passa as campanhas principais de 1 a 3. E diversos outros spin-offs, tá? Mas esse mundo de Exandria, a gente sabe que é um mundo pós-colapsos, pós-apocalipses. E rolou basicamente um reset no bagulho. Mas enquanto tava rolando esse reset nessa última campanha, eles soltaram outras coisas em paralelo falando dos colapsos anteriores. E descobrindo o que foi acontecendo. Porque eles tinham bullet points, tá ligado? Eles tinham listinhas de acontecimentos. Mas o que faz isso se ligar com isso, que se liga com isso, e a consequência é isso, tá ligado? Tem tanta coisa pra poder explorar que eu acho que vai ser muito interessante entender se eles pensaram nesse colapso com antecedência, tudo com muito detalhe, uma história já pré-escrita, e aí a gente tá jogando sandbox, mas não é tão sandbox, um pouco railroad pra gente contar essa história, ou se é um railroad levando a gente até o colapso, a queda inevitável, mas ainda assim entendendo quem e o que e por que isso aconteceu, tá? Vai ser muito interessante, principalmente se a gente estiver analisando o ponto de vista de personagens que não tiveram nada a ver com a parada. Eh, a gente tem outro exemplo aí que eu posso trazer do Exandria, a gente teve o colapso em que foi jogado a causa principal. Óbvio, uma sociedade, um mundo não é destruído por um único acontecimento. É uma série de acontecimentos, e aí a última peça crítica cai e desmorona aquela estrutura toda que existia antes. E a gente viu isso serializado ali no Critical Role. E naquele momento a gente jogou na perspectiva de pessoas que foram agentes diretos da última peça sendo destruída. Não foi nem derrubada, foi destruída, tá ligado? Mas se a gente olhar do outro lado da moeda também, ver de pessoas completamente fora dessa realidade, fora desse meio de decisões, por exemplo, civis comuns, por exemplo, seria muito interessante também ver como essas pessoas se adaptaram. A gente tem um exemplo perfeito do Joel em The Last of Us, uma pessoa que não tinha inicialmente nada a ver com essa parada, que continuou avulsa durante aquele período do início do colapso, e aí a gente tem um corte brusco na história dele caindo de cabeça décadas depois, tá? Então, essas referências todas vai ser muito interessante da gente ver como vai ser elaborado. A quarta pergunta, que é, pra mim, uma das perguntas que vai ser o maior divisor de águas, e talvez seja uma questão, não acho que vai ser polêmico, tá bom? Mas é como a gente vai abordar isso num cenário 100% brasileiro, porque isso ficou revelado e muito claro pra gente no trailer. E eu amo que a assimilação aborda a história localizada pra cultura brasileira. Isso tá até muito claro nos livros, tá? Tem cartas que falam ali até de figuras folclóricas, etc, para assimilações e tal. Cara, seria magnífico entender como isso acontece na nossa perspectiva, e eu gosto muito quando as histórias localizam as histórias 100% do Brasil, tá? Isso pra mim é essencial. Como isso afetou a nossa sociedade e a nível político, tá ligado? Eu quero entender essas esferas, porque são as esferas que me interessam. A questão política, a estrutura governamental, como as ferramentas de poder e de controle de massas, por exemplo, as forças armadas, as forças de primeira resposta, como isso aconteceu, tá ligado? Isso é interessante porque se a gente pegar pra jogar ali Resident Evil, e eu vou falar bastante sobre isso ali quando a gente vai falando no paralelo, tanto adaptando o Resident Evil pra assimilação quanto pra Ordem Paranormal, que são dois sistemas que eu acho que encaixaria legal. Óbvio, eu tô falando dos sistemas que são mais conhecidos pra galera agora na superfície, depois a gente começa a abordar sistemas que são um pouco menos conhecidos, tá bom? Mas ali, quando a gente joga Resident Evil 1, 2 e 3, a gente tá jogando na perspectiva de pessoas que são das forças de primeiras respostas. A gente tá jogando na perspectiva dos STARS, a gente tá jogando na perspectiva de um agente da Raccoon City Police Department, ou a gente tá jogando especificamente é, na perspectiva de alguém que tem ligação com a RPD, que seria a Claire, irmã do Chris. Mas, quando a gente vira o jogo
e vai olhar para Resident Evil Outbreak, tanto File 1 quanto File 2, a gente tá olhando civis. Ali no meio tem policiais, né? Tem pessoas envolvidas, tem pessoas que são da Umbrella, por exemplo, que sofreu uma lavagem cerebral, mas tem, tipo, uma repórter, tem um encanador, tem um maluco que trabalha na estação de trem, tá ligado? Tem pessoas comuns. E os acontecimentos de Outbreak estão entre os jogos, tá ligado? É... E aí você consegue ver o desenrolar de outras perspectivas que estavam completamente avulsas, que não estão envolvidas com o plot principal. Algumas estão. A exemplo da Alyssa, que é a mãe da Grace, certo? Mas é interessante a gente ver como pessoas comuns também se reagiram e vendo tudo aquilo acontecendo. Mas outra coisa que é importante é, em Outbreak a gente vê como a força policial foi direcionada nas primeiras respostas, como o corpo de bombeiros, por exemplo, tem um capítulo inteiro do jogo que a gente joga na perspectiva de um prédio que tá pegando fogo e o corpo de bombeiros tá tentando resolver isso. Enquanto tem zumbi solto, tá ligado? Então tem muita coisa legal que dá pra gente abordar e eu quero entender um pouco mais disso. Eu, pessoalmente, tá? Essa lista aqui é o meu gosto pessoal, é a minha opinião, e aí você compartilha comigo se você concorda ou se tem outros pontos que você acha que seriam ainda mais relevantes da gente entender e etc. A quinta pergunta é: como essa história vai se ligar com as histórias que já foram contadas antes, que é sobre o futuro deste mesmo mundo? Como aquelas organizações, aqueles grupos, até, né, coisas como cultos religiosos, coisas similares a isso, tá? A gente tem muitas menções sobre no livro, mas eu quero ver como que essas ligações nessa temporada de agora vai se ligar com as temporadas anteriores, de forma que a gente não precise ter assistido para entender, mas quando a gente for pegar para reassistir ou assistir a primeira vez as outras temporadas, a gente tem aquele momento de epifania. E aí eu quero tentar entender quais vão ser os links. A gente talvez até faça ali um mapinha no Figma para a gente poder é, abordar alguns pontos chaves, palavras chaves. Novamente, eu vou fazer as reviews como se eu não tivesse assistido nada, tendo assistido as temporadas, tá? Por quê? Primeiro a gente vai olhar com uma pessoa que está embarcando na primeira viagem e vivenciando aquela história. No final dessa temporada, a gente vai fazer os links com as outras temporadas e aí a gente vai falar um pouco sobre, tá bom? Fechando essa parada, a gente tem essa lista, então, de questões que a gente quer entender. E eu vou deixar anotado isso, que a gente vai sim abordar essa parada toda ali durante cada um dos reviews. E conforme a gente for recebendo uma resposta ou tendo uma pergunta vindo como uma resposta de outra pergunta, a gente vai adicionando isso tudo e a gente vai ampliar essa discussão. Então é isso, essas são as perguntas que eu tenho para essa próxima temporada de Assimilação RPG, o que a gente pode esperar dela, o que eu quero saber dela. Compartilha aí comigo nos comentários o que você espera dessa temporada, o que você espera ser respondido ou mais perguntas. Assim, por mim, que crie-se muito mais perguntas, porque vai ser muito divertido a gente explorar isso, seja lendo o livro, para quando a gente estiver com o livro em mãos físico, ou para você que não adquiriu o livro ainda. Porque essas histórias com certeza elas vão servir também para fazer referência diretamente pro livro, para que a gente queira ainda mais consumir e entender melhor aquele sistema. Que essas perguntas elas ajudem a enriquecer não somente o world building, mas a criação dessa comunidade que só tende a crescer, porque a Assimilação RPG é um sistema que tem um potencial enorme. É um sistema que ele é muito focado em storytelling. É um sistema que dá uma flexibilidade de contação de história, de narração muito legal para ambas as partes, em que tem muita agência do jogador. E eu acredito e espero muito que o sistema comece cada vez mais a crescer e a gente veja cada vez mais séries de assimilação. Quem sabe um dia, quando a gente tiver uma estrutura um pouquinho melhor, a gente tiver oportunidades melhores, a gente mesmo não faça uma série no nosso cenário único de Halo Punício. Mas nada impede a gente de criar conteúdos únicos sobre Halo Punício como um conteúdo extra para assimilação, assim como a gente fez ali pro show do Firula em Ordem Paranormal. Então, eventualmente, eu vou começar a soltar algumas coisas, talvez linhas de assimilação diferentes, cartinhas, etc, com tudo bem delineado. Não vou prometer que vai estar na mesma qualidade da arte linda do design lindo que a gente tem em tudo de assimilação.
mas a gente vai fazer nossa parte, tá ligado? Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido legal pra você, que essas perguntas façam sentido. Se não fez sentido, deixa aí, me fala o que você acha que seria legal da gente acompanhar. Às vezes, alguns dos seus comentários aqui vai lá pro nosso painelzinho do Figma também, pra quando a gente for fazer a review, não se esqueçam, episódio, o primeiro episódio, dia 5, domingão, certo? Todas as informações sobre a simulação RPG vão estar aí também na descrição, tanto para você acessar ali na New Order, para adquirir o livro, ou as informações nas redes sociais e o canal oficial de assimilação vai estar tudo aí embaixo. É isso. Beijocas e tchau, tchau.